A vida consciente mais ainda, porque a gente podia estar aqui, mas pô, já passaram 2 mosquitinhos voando aqui, eu vi um gatinho, quando eu cheguei aqui tinha um gatinho passeando. O cara não está entendendo nada, certo? Então a vida consciente é uma propriedade emergente, é algo assim ainda mais miraculoso. Aí você fala, bom, então eu estou aqui, eu tenho essa dádiva da vida, eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, eu tenho as coisas que eu gosto de fazer, e tenho uma comunidade, tenho um país. Pô, eu ainda tenho consciência disso tudo. Legal. Como é que você dá um significado para a vida? Aí, meu amigo, é o seguinte, muito trabalho para a sua vida ter um significado, muito trabalho, inteligência, não no sentido de ser o mais inteligente, nada disso, inteligência no sentido de fazer a coisa certa, intelligere, o latim antigo é compreender. Então é trabalhar, compreender, mas acima de tudo. Aí vai ser um final meio... Não combina muito com a minha figura austera, etc. Mas é o amor, cara. Porque você falou em pai e mãe. Então, se você fala assim, o que meu pai e minha mãe me ensinaram? Amor incondicional. Amor incondicional. Quer dizer, meu pai, assim, eu jovem ainda, toma aqui um estojinho. Ele vendia material escolar, tinha um estojinho lá. O estudo é a luz da vida. Estuda, hein? Usa o seu tempo, hein? Se não estudar, vai te botar para trabalhar. Ai, meu Deus do céu. Trabalhar é o que ele faz, ele sai cedinho, volta à noite. Pô, hoje eu trabalho até 1h da manhã, 2h da manhã, quando estava no governo, trabalhava direto e tal. E não, você nem sente, por quê? Volta aquela conversa da Pactual no início. Se você faz o que você gosta, você nem sente o esforço, você está avançando, aprendendo o tempo inteiro. Está dando certo, aí você tem os recursos para poder melhorar um pouco mais. Tem coisas maravilhosas que eu falo sempre quando falo de educação, comprar um livro, cara, um livro. Hoje nem precisa comprar o livro, hoje você recebe digital, é mais barato, você tem acesso a tudo isso. Tem um cara que estudou a vida toda, escreve um livrinho para você, você compra aquilo por R$20, R$30. Hoje digital deve ser R$5, R$1, sei lá. Minha mulher compra livro pra cacete. Hoje eu acordei, desci, cheguei na cozinha, e eu vi, cara, que ela tá lendo Schopenhauer, A Arte de Ter Razão. Interessante, cara. Mas isso aí é um capítulozinho. Essa Arte de Ter Razão é só para dar um corno em você. Ela só quer discutir isso com você. Você tá ferrado. Você tá ferrado. Mas o Schopenhauer é um pouco duro. É um pouco duro. Tem uns caras que você só deve ler quando tá mais velho. Você não deve ler... Você tem que fazer bagunça quando é mais jovem, correr bastante, divertir, jogar futebol, ir pra praia, dançar. Mas eu achei maneiro que ela se interessou por esse tipo mas de é profundo, conteúdo. Schopenhauer é bacana. Esses caras, Hegel e Schopenhauer foram grandes... Schopenhauer não perdoava Hegel, achando que Hegel também falsificou a filosofia, exatamente endeusando o Estado. Endeusando o Estado, botando o Estado acima dos indivíduos. Ele achava, intelectualmente, Schopenhauer achava Hegel um farsante. E Hegel foi a inspiração do materialismo dialético do Marx. O Marx só botou Hegel de cabeça para baixo, porque Hegel achava que as ideias, o absoluto, que faziam a história, e o Marx dizia, não, é a economia que faz as ideias. É a história econômica, a estrutura econômica que vai moldando a superestrutura, que são as ideias, os pensamentos, etc. Então, então, Schopenhauer é um cara interessante. Aí vem o Nietzsche, também logo depois, aluno, admirador de Schopenhauer, mas depois renega o Schopenhauer, renega o Hegel também, e é um cara também bacana. Mas eu tinha um amigo que leu Nietzsche aos 18, 19 anos. Ele foi muito infeliz. Cedo, ele foi muito infeliz a vida inteira. Eu li aos 50 e pouco, 60. Já estava preparado. Com um pouco mais de bagagem. Um pouco mais de viver. Né? Porque como é que um cara que fica trancado o dia inteiro pensando vai te ensinar a viver 200 anos depois? Pois então aí... É claro que há mensagens extraordinárias. Por exemplo, enquanto o pau estava comendo, às vezes, eu tinha mania de ler alguma coisa que pudesse fortalecer também meu espírito, que o pau comia toda hora, e tem isso, tem aquilo e tal. Então eu nunca abandonei uma leitura, não tinha tempo lá em Brasília, não tinha tempo.
Mas tinha, às vezes você precisa ler algo que te tire dos documentos. Você fica lendo documento o tempo inteiro. Documento. Aí, de repente, você acorda 2 horas da noite, você vai dormir 11h30 da noite, meia-noite, e às 2 horas da manhã você acordou, pensando no documento e pensando naquele problema que você tinha que resolver. Aí você precisa ler alguma coisa que te tire daquilo. Porque se você ficar pensando naquilo, você não vai dormir. E aí o dia seguinte você está liquidado, não tem produtividade, nada disso. Então você tem que fugir. Leia o dia inteiro, trabalhe o dia inteiro. Agora, de noite, se acordar com insônia ou porque tem problema para resolver, não tenta resolver o problema de noite, não, que você vai não dormir. Leia alguma coisa diferente para te tirar daquilo ali. Boa dica. Meditações do Marco Aurélio, o Imperador Estoico. O cara não sabia se ia estar vivo no dia seguinte. Eu vou ter algum problema de amanhã acordar e enfrentar qualquer problema que acontecer lá em Brasília? Esquece, tira de letra. Claro, os portfólios se deslocam. Agora, por exemplo, teve o combate à inflação, o juro está mais alto, a dica é ficar na renda fixa. Ali na frente, cai a inflação, vai reduzir o déficit. Se isso acontecer, aí os juros caem, os juros caíram, aí você vai para outro investimento. Renda passiva. Pode comprar um imóvel para aluguel, pode comprar ações de boas empresas, mas aí nunca ande sem assistência, entendeu? Se você não é do ramo, é uma coisa que eu me clinicar. Se eu ficar doente, eu não posso me autoclinicar. Eu tenho que saber do médico, vou para o SUS, vou para não sei aonde. Vai pegar informação em algum lugar, vai buscar ajuda especializada. Eu acredito no conhecimento, entendeu? Eu acredito no conhecimento. O conhecimento é libertador. Não é só do ponto de vista profissional. O conhecimento realmente pode trazer prosperidade para você como pessoa, porque aumenta a sua produtividade, aumenta o seu salário, te dá mais possibilidades de ascensão profissional. Mas ele também vai melhorar a condição da sua empresa, sua produtividade na empresa, tudo isso também melhora. E você tendo gente que também interage e traz conhecimento para o jogo, e como eu digo, conhecimento não é só escola, não é só estudo, não é só livro, não. É conhecimento, é muito mais amplo. Tem conhecimento que passa na família, tem conhecimento que passa em conversa com amigos, informações. Aí, da mesma forma, a prosperidade dos países. Os países avançam. É aquilo que... O Japão não tem nada de recurso natural. Está lá. Tem uma boa renda per capita, tudo. Israel não tem nada. Tem uns muito foda no Japão também. Tem uns caras que conhecem, estudam, produzem. Então, eu acredito nisso. Então, ele perguntou o que tem que fazer. Eu digo o seguinte, o curso é uma pedrinha, mas você vai fazer suas experiências, vai conversar com seus amigos, vai procurar, vai ter clube de investimentos, você vai aprendendo. Agora, leia, vai ler o Warren Buffett, vai ler os caras que deram certo fazendo esses investimentos. Eu estou trazendo 2 ou 3 caras assim, muito bons em gestão, por exemplo, no caso de ações, de portfólio, tem outros 2. Tem gente boa, eu estou trazendo um pessoal bom para falar. Tem gente que também passou pelo governo, vai passar algumas noções importantes de política monetária, fiscal, de como interpretar essas coisas. Vamos estudar que o estudo é a luz da vida. Estava escrito no meu estojinho, eu acreditei naquele negócio. E o Kilua, ele perguntou uma outra parada aqui que eu ia te perguntar, esqueci, que é: e o que tem achado do Milei na Argentina? É um grito desesperado dos hermanos? Esse cara é uma figuraça, para começar, né? O Javier Milei. Figuraça é inequívoco que é uma figuraça, né? O cara eu vi o vídeo dele, não sei o que, afuera! Como é que é? Viva la liberdade, carajo! No fundo ele estava falando assim, vamos reduzir o número de ministérios. Isso, né? Tem aquele show todo que são técnicas de comunicação. Isso eu acho que a gente também às vezes tem que dar um desconto para os políticos. Às vezes existe muita crítica para o que é às vezes a criação de um personagem político, né? Ele é o personagem político que diz o seguinte, eu sou um libertário. Então eu acho que quem está vivendo bem são os políticos, porque a Argentina está afundando desde o Perón, e para eles a vida está ótima. Eles viajam de jatinho para cá e para lá, passeiam, são prósperos, deram certo na vida, enquanto a Argentina afunda. Então ele está fazendo ali, ele está fazendo uma alegoria, ele está contando, é um personagem político desempenhando um papel, né? Captando votos
usando aquele personagem dele para denunciar a classe política, falando, olha, tá todo mundo aí se divertindo. Aí eles falam assim, não, mas tem aqui o mesmo a centro-direita aqui que pode ser... Não, você também. Eu vi um debate dele com a Burit, que é a outra candidata, que é de centro-direita. Por isso que a direita às vezes apanha também, porque tem dois de direita, os dois brigam, a esquerda leva o cara do centro e acaba ganhando a eleição. Mas aí eu vi ele criticando, falando, não, vocês são coniventes, vocês apoiaram isso tudo aí, apoiaram os aumentos de impostos. Se você é um liberal, você não aumenta o imposto, você reduz os impostos. Então ele é um personagem político defendendo uma posição libertária. Não é interessante como ele tem um bom apoio? Não, eu acho interessante o seguinte, aparentemente está acontecendo um negócio no mundo que as pessoas talvez não estejam percebendo. Por isso que eu proponho para todo mundo moderação, paz, harmonia, porque às vezes o caçador de hoje é o caçado de amanhã, o perseguidor de hoje é o perseguido de amanhã. Então o que está acontecendo? A direita ganhou na Bulgária e ganhou na Polônia, na Hungria e na Polônia. Aí todo mundo, extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Aí ganhou na Itália, extrema-direita, aí ganhou na Espanha. Parece que vai ser renovada no Reino Unido e deve ganhar na França. Aí ganhou no Uruguai e ganhou no Paraguai. Vai ganhar na Argentina e deve ganhar no Chile. E amanhã pode a direita voltar no Brasil. Então esse negócio de ficar caçando direita, perseguindo, esse troço depois volta. Nós chegamos lá, por exemplo, eu não vi caçada, perseguição, nada disso. Eu, pelo menos, não cacei, não persegui ninguém. Ao contrário, meu relacionamento foi super construtivo com todo mundo que tinha o que ajudar para um país melhor. Antes da pandemia, nós aprovamos a reforma previdenciária e já tínhamos preparado a reforma do Pacto Federativo, que era a reforma fiscal, com apoio total do Senado. O Senado, o presidente do Senado na época me chamou e falou, olha, a Previdência já foi aprovada na Câmara, ela capitaneou, agora nós vamos fazer no Senado. Aí ele virou e falou assim, olha, aquele senador ali, divide o seu programa em 3, porque aí eu vou pegar 3 partidos. Eu falei, mas aquele partido não é nem da base do governo, ele vai apoiar? Vai apoiar. Mas ele parece que é de esquerda. Não, mas ele vai apoiar porque nós estamos botando aí a revitalização do São Francisco, nós estamos botando, ou seja, a política, ela se move. Se você ouvir o que a pessoa quer e for correto tecnicamente, politicamente aceitável, não tem problema. Então, tinha muito barulho, muita briga em cima, mas embaixo a coisa estava mais ou menos deslizando para um lado para o outro. Às vezes travava, às vezes não. Mas houve também cooperação de todo mundo com todo mundo. Houve momentos em que o presidente ia ao Supremo, houve momentos em que o Supremo foi ao presidente. Eu presenciei várias, porque eu estava sempre envolvido em tentar que o diálogo prevalecesse. Então tinha o show para fora, a briga, a confusão, política, é normal, eu dizia política no Brasil é barulhenta, particularmente porque tinha uma disputa de território. Então tem poderes que às vezes entram um pouco no pé do outro, aí o outro pisa, empurra de volta, então isso não era o meu espaço de atuação, meu espaço era economia, eu tinha que conversar com todo mundo para tentar fazer a coisa acontecer para o melhor. Eu tive ajuda, tinha gente do meu lado que às vezes atrapalhava, tinha gente que estava na oposição e ajudava, então não é nada trivial, é muito sobre os princípios, sobre o espírito de quem está lá, se está bem intencionado ou não. Mas o que está acontecendo, quando você fala na Argentina aqui, não é um fenômeno isolado. A direita tem ganho várias eleições numa parte do mundo. E a esquerda tem que entender que isso é do jogo. Quer dizer que a democracia só é boa quando ganha o outro lado? Só quando um lado ganha? Eu cansei de falar isso durante a campanha. Falei, o Brasil é um saci pererê. A democracia só pula com a perninha, só tem uma perninha. Quer dizer, durante 30 anos, todos os candidatos eram de esquerda. Aí, de repente, apareceu um que é de direita, que é conservador. Eu sou um liberal, eu não sou um conservador. Eu sou um liberal. Agora, foi aparentemente uma política, uma aliança de liberais, conservadores, contra uma hegemonia de 30 anos de esquerda, de socialistas, ou social-democratas. Então, o programa é diferente.
Eles fecharam a economia, nós queríamos abrir. Eles aumentaram os impostos e gastaram mais. Nós queríamos reduzir. Agora você fala, nossa, quem cara pálida, porque os militares também aumentaram os gastos e se endividaram. Todos os descaminhos que nós tivemos foram sintomas, epifenômenos de algo mais importante que estava acontecendo. O governo gastou muito para fazer Brasília, aí de repente veio uma inflação, acabou resultando num golpe militar. Aí depois agora vamos fazer substituição de importações, o Brasil é uma ilha de prosperidade no mundo, o governo gasta, vamos gastar mais, tomou muita dívida, crises cambiais sucessivas. Agora plante que o João garante, vai ser a maior agricultura do mundo e tal. Resultado, o governo João Figueiredo acabou em chamas com uma inflação de 200% ao ano. Então não quer saber se é de esquerda, se é de direita. Fez merda, aparece a merda. Ela aparece. Então se endividou muito, crises cambiais sucessivas. Agora o governo está financiando com a emissão de moeda, hiperinflação. Agora o governo está em endividamento em bola de neve. Pô, vai gastar 400 bi com juro da dívida e o Bolsa Família inicial era só 10 bi. Era muito mais barato atender os frágeis do que ficar rolando o endividamento em bola de neve. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem que olhar para isso sem paixão. Você pode ter paixão política, pode eleger quem você quer e tal, mas ganhou ou perdeu, você tem que fazer o que é certo. Quem ganha vai governar corretamente, de acordo com o que acha, mas usa bons economistas, senão vai dar errado. Perdeu, prepara para a próxima, pega a senha, entra na fila, próximo voo, quem sabe você pega. Ou nós trabalhamos assim ou não dá, agora cada um fazendo isso. Se um achar que o outro mexeu na urna, se o outro achar que a mídia está ajudando um lado em vez de ajudar o outro, aí você descredencia as instituições. E aí nós recuamos nesse jogo milenar. Nesse jogo milenar que nós estamos tentando avançar, cooperar politicamente, que é a democracia. E cooperar economicamente, que são as economias de mercado. É um organismo, é cooperação. Você sabe fazer essa camisa que você está usando? Não faço ideia. Não faz ideia, né? Esse microfone que você está falando, alguma ideia? Essa xícara aí. Você não consegue fazer nada do que você está usando. Verdade. Sabe por quê? Você é um exportador de serviço. Você serve a comunicação. Você é um cara que exporta serviços de comunicação. Olha quanta coisa você pode fazer na sua vida com essa habilidade sua. Dá pra fazer bastante coisa. Não é? Você vive em função dessa habilidade que você tem.